Bom, nós já estamos de volta. Eu já estou com Pedro Leonardo, presidente da Emater. Pedro, boa tarde. Seja bem-vindo ao Sucesso no Campo. Boa tarde, Ellen. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui algumas informações sobre a agricultura familiar de Goiás e sobre o setor produtivo de maneira geral. Pedro, como é que foi esse ano para a Emater? Ellen, na verdade, o ano de 2021 foi extremamente positivo para a agricultura familiar de Goiás. A Emater teve a oportunidade de desenvolver uma série de ações de fortalecimento desse setor tão importante para o estado de Goiás. E aqui é importante a gente mencionar que aproximadamente 62% das propriedades rurais de Goiás são caracterizadas na forma da lei como sendo propriedades da agricultura familiar. Então, nesse sentido, a Emater Goiás, que é uma autarquia estadual vinculada ao governo do estado de Goiás, tem desenvolvido ações para proporcionar a inclusão produtiva dos agricultores familiares. O agronegócio, de maneira geral, foi extremamente positivo no ano de 2021. Então, os nossos desafios têm sido no sentido de proporcionar também esse cenário de oportunidades aos agricultores familiares, à população rural de baixa renda, para que eles possam ser incluídos em todo esse cenário de oportunidades, tendo em vista que o agronegócio é a base econômica do estado de Goiás, sobretudo na região sudoeste do estado. Bom, com a pandemia, os trabalhos da Emater, ela teve uma pequena mudada, não teve, continuou, como é que foi? Na verdade, muito bem lembrado. Na verdade, esse período de pandemia, se a gente for analisar os indicadores econômicos, ele foi um período que proporcionou uma série de melhorias dos indicadores econômicos do agronegócio, sobretudo no saldo de empregos, no saldo de exportações, mas a parcela da população rural vinculada à agricultura familiar foi extremamente impactada negativamente pelas consequências da pandemia. O que ocorre é que o produtor rural, pequeno produtor da agricultura familiar, ele comercializa os seus excedentes nas feiras municipais que foram interrompidas em decorrência da pandemia. Muitas vezes ele vai estar comercializando a sua produção na merenda escolar, ou através de um PAA, ou em pequenos comércios, pequenos restaurantes, e toda essa atividade em algum momento foi interrompida durante a pandemia. Então a pandemia ela impactou negativamente, sobretudo a agricultura familiar. Então a gente tem buscado cada vez mais ações de fortalecimento e de recuperação, de retomada do desenvolvimento da agricultura familiar que sofreu as consequências econômicas da pandemia. Quando a gente fala em agricultura familiar, esse ano a Emater fez várias ações, vários eventos. Quais que a gente pode fazer um ênfase aqui? No quais foram os melhores, vamos dizer assim, durante o ano, que mais ajudou o pequeno produtor, médio? Exatamente, Ellen. Na verdade, a gente acredita que dentre todas as ações que foram executadas pela Emater nesse ano, a que mais impactou a agricultura familiar, a gente acredita que tenha sido o trabalho de facilitação de acesso ao crédito rural. A Emater Goiás, ela cada vez mais tem se consolidado como o principal agente bancário da agricultura familiar. É através do trabalho dos técnicos da Emater, dos nossos técnicos de campo, é que os produtores que são pronafianos ou que são produtores da agricultura familiar podem ter acesso a linhas de crédito que são diferenciadas, que são específicas para esse público, que tem linhas diferenciadas, com período de carência maior e com taxas mais atrativas. Então, o trabalho da Emater no ano de 2021 foi efetivo no sentido de proporcionar acesso ao crédito rural. A exemplo disso, a gente realizou mais de 1.300 projetos para captação de crédito rural. Um dos pré-requisitos para que o produtor possa acessar o crédito rural é a realização dos projetos. E essa é uma atribuição da Emater para a realização desses projetos, que vai permitir que o produtor rural da agricultura familiar possa acessar essas linhas diferenciadas. Quando a gente fala do crédito rural, como que o produtor ele pode ter acesso a essa linha? Exatamente, Ellen. Na verdade, existem alguns critérios
que são específicos para cada programa. Existem vários programas, tanto do governo federal, que o principal é o PRONAF, mas também existem programas do governo estadual, como o Produtor Empreendedor, que é um programa que está sendo operacionalizado pela Emater em parceria com a Goiás Fomento. Então, para cada linha de crédito, existem pré-requisitos de habilitação específicos. O que a gente recomenda, Ellen, é que todos os produtores rurais, familiares, que tiverem interesse em saber qual que é o melhor enquadramento, de acordo com a atividade que ele conduz, de acordo com o perfil de investidor que ele tem, que procure as unidades locais da Emater. Os nossos servidores estão capacitados para estar fornecendo todas as informações sobre os pré-requisitos de habilitação, também sobre a necessidade da adequada aplicação desses recursos. Porque mais importante, Ellen, do que o produtor ter acesso a esses recursos, é também que ele faça uma aplicação adequada desses recursos no seu sistema produtivo, para que de fato aquilo se reverta em melhoria de renda. A gente costuma dizer que o acesso ao crédito rural ele é importante, mas ele é ainda mais importante quando ele está associado à assistência técnica. Então, a Emater está imbuída dessa missão de, além de proporcionar acesso ao crédito, também acompanhar os investimentos de maneira adequada na propriedade rural da agricultura familiar. Bom, você tocou num ponto muito importante que é a assistência técnica. Alguns produtores ele não têm esse acompanhamento ali na propriedade. Então, como é que eles podem entrar em contato com a Emater para fazer essa solicitação? Muito bem colocado, Ellen. Na verdade, a assistência técnica é um dos pilares do desenvolvimento de qualquer sistema de produção associado à atividade rural. E é importante a gente colocar que a Emater, ela cada vez mais tem direcionado o trabalho de assistência técnica gratuito àquelas populações rurais que não têm como pagar por esse serviço. A nossa prioridade como entidade pública de assistência técnica gratuita é que a gente possa direcionar esse serviço àquele produtor rural de baixa renda, para que ele possa também ter a oportunidade de se desenvolver cada vez mais, se tornando um médio produtor, e o médio produtor se tornando um grande produtor. Esse é o nosso objetivo. Então, existe toda uma carteira de serviços que está disponível nas unidades locais da Emater, também nas nossas mídias sociais. Então, a gente recomenda que todos aqueles produtores que executam atividades das cadeias produtivas da agricultura familiar, que se enquadram nos requisitos de produtor rural familiar, que procurem saber sobre esse serviço de assistência técnica que está disponível e acessível para que eles possam ter esse serviço da maneira que eles necessitam para que possam se desenvolver e terem também uma renda adequada e a melhoria na qualidade de vida do campo. Bom, o ano está quase se encerrando, então vai ter mais algumas ações da Emater. Como é que a gente pode ficar a par das notícias? Ellen, na verdade, esse ano foi extremamente promissor. A nossa expectativa é que a gente possa dar continuidade a todas essas ações que foram exitosas durante o ano de 2021. A gente aproveita aqui a oportunidade para anunciar que já nesse ano nós vamos iniciar o cadastramento dos produtores da agricultura familiar para a participação no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E aqui falando rapidamente, Ellen, se você me permitir, o PAA é um programa que está sendo operacionalizado pela primeira vez pelo governo do estado de Goiás, através da Emater, e ele visa comprar a produção do agricultor familiar, fazendo a imediata doação para as entidades de interesse público, entidades filantrópicas. Então, o governo do estado cadastra os produtores, compra a produção desses produtores da agricultura familiar e faz a imediata doação desses produtos. Então, no ano de 2021, a gente trabalhou com mais de 5,8 milhões de reais. Nós já temos a sinalização e autorização para expandir para mais de 20 milhões de reais as compras governamentais da agricultura familiar. Então, a gente também convida a todos para que possam conhecer toda a carteira de serviços da Emater, que está disponível na nossa unidade local e também nas nossas mídias sociais, nos telefones, e agradecemos mais uma vez aí a oportunidade para estar divulgando todas essas ações de desenvolvimento que estão sendo executadas pela Emater Goiás. Vamos falar só mais um pouquinho rapidinho do PAA, então pode ser qualquer produção? Como é que vai ser isso aí?
Exatamente. Na verdade, existe um cardápio de produtos que são comercializados. A maioria dos produtos, existem alguns critérios, por exemplo, não pode ser um produto de alta perecibilidade, que não tenha tempo para chegar até na mesa desse consumidor. Então, a gente recomenda que os produtores que tiverem interesse, que acessem as informações no site da Emater sobre o cadastramento, sobre os pré-requisitos. Mas a gente tem cada vez mais estimulado os produtores a participarem do PAA, porque a grande dificuldade da agricultura familiar em Goiás é acessar mercado, é ter acesso à comercialização. O produtor muitas vezes ele sabe produzir bem, sabe produzir com qualidade, mas tem dificuldade de colocar esses produtos nos mercados mais estruturados. Então o PAA ele tem esse objetivo de apoiar o produtor da agricultura familiar a comercializar os seus excedentes a preços atrativos. Os preços são os preços do dia, tabelados pela Conab. Então, os produtores têm no PAA uma oportunidade de acessar esses mercados mais estruturados, e a Emater é a entidade que vai trabalhar na facilitação do acesso a essa política pública tão importante para a agricultura familiar de Goiás. Pedro, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo ao Sucesso no Campo. Precisando, é só chamar a gente. Grande abraço, Ellen. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente convida a todos os produtores. Conheçam a carteira de serviços que está sendo disponibilizada pela Emater Goiás em todo o estado, no nosso site, nas nossas mídias sociais e nas nossas unidades. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Bom, e o Sucesso no Campo fica por aqui. Um beijo, um abraço e até amanhã.